Os diálogos de carreira, os objetivos que a gente tem nesse tipo de iniciativa, né? E na sequência aí, o Diego e a Jaque vão falar sobre como eles vêm trabalhando esse tema nas organizações, né? Que a liderança tem uma competência mais ampla sobre o tema. A gente sabe que, de alguma forma, o líder trabalha esse tema, mas a gente sabe que, por conta de toda a transformação do mundo do trabalho, a gente precisa de uma outra postura. A gente precisa de um líder que favoreça a movimentação, que estimule sem inferência que esse indivíduo seja de fato protagonista, que seja alguém que favorece a narrativa do indivíduo e não impõe o seu modelo, e isso precisa ser desenvolvido. A gente, em todos os projetos, a Mara comentou no início, são mais de 6 mil líderes que a gente já trabalhou esse tema, a gente vê que tem uma parte que já tem esse comportamento, que já é assim e que usa essas ferramentas, essa metodologia para turbinar aquilo que ele já fazia. Mas tem uma boa parte que nunca faz, não fez, tem medo, joga essa conversa para a área de recursos humanos, não enfrenta o tema, ainda espera que a organização dê pronto o caminho, e a gente precisa preparar essa liderança, porque essa arquitetura baseada no plano de carreira da empresa, naquele modelo pré-definido, não existe mais. O segundo ponto é aumentar o protagonismo nos indivíduos. Essa é uma cruzada nossa, e acho que de todos vocês, nas organizações que trabalham, que é tirar as pessoas daquela posição de vítima, né? A empresa está sempre devendo, deveria ter um plano pré-definido, o RH está sempre devendo, tem que ter um plano de carreira, tem que dar o caminho pré-definido, o treinamento tem que vir definido, quer dizer, estimular uma cultura de aprendizagem, de protagonismo centrada neste indivíduo como dono da própria trajetória, né, e que vai aproveitando as oportunidades que surgirem, vai se desenvolvendo. E para isso a gente tem que dar ferramentas para as pessoas. Eu vejo que em todos os projetos, e aqui a gente vai ter 2 cases bem importantes para isso, em que a gente consegue dar os conceitos, sensibilizar as pessoas, mas dar ferramentas, a gente tangibiliza aquilo que no passado existia, plano de carreira, eu digo, não tem mais, beleza. Mas então o que que tem? Agora tem ferramentas para você se desenvolver. Porque também eu dizer para o indivíduo, olha, não tem mais plano de carreira, se vira aí, dá aquela sensação de safari. Eu preciso me virar então de qualquer jeito, não tem mais plano pré-definido e eu que me vire aqui, nós não queremos isso, porque a gente quer engajamento, a gente quer que a pessoa se conecte com a empresa, então a gente precisa colocar ferramentas. E por fim, construir uma cultura de diálogo, que tem a ver com esse espírito aí do manifesto que vocês viram, que é o quanto a gente quer uma cultura em que as pessoas tenham opções, em que a gente não seja rotulado porque não quis ser gestor, que as pessoas tenham livre movimentação, ou seja, se candidatar a uma vaga interna não é uma ofensa para a área em que a pessoa está, não seja entendido como traição, que as pessoas tenham uma ideia de sucessão muito mais baseada em pool e não sucessão por cadeira, quer dizer, aquele senso de eu sou dono de alguém, que a gente quer uma cultura em que o indivíduo possa, de fato, realizar o seu projeto e, portanto, ter liberdade, tanto de escolha como de diálogo com quem ele quiser dentro da empresa. Claro que o líder é a referência, mas se tiverem pessoas em outras áreas que eu me inspire, que isso não seja um problema, que eu possa dialogar e fluir. Então, é isso que a gente quer. Então, pensar as estratégias de sustentação é fundamental, porque senão a gente faz treinamentos, lança a ideia, um grupo que é engajado vai fazer, mas boa parte começa a parar e se desengajar no projeto. Além disso, a gente tem desafios com pessoas que entram na empresa depois das agendas iniciais, né, líderes e indivíduos, como é que faz esse onboarding? Então, a gente entende que essa estratégia digital é fundamental. A gente tem trabalhado com 2 ferramentas centrais aqui, o streaming, que é tipo um Netflix de conteúdo, que é um link que fica dentro da área de educação, um link enviado pela empresa, e o aplicativo Diálogos de Carreira. O streaming é um organizador de conteúdo, então o método de diálogos de carreira, as webséries garantem perpetuidade, inclusive, desse tema.
Então, as pessoas assistem lá a formação, né, a capacitação de diálogos de carreira. Beleza, mas aonde que fica esse material? Como é que eu posso rever? E cada vez mais eu tenho percebido que você ter o conteúdo de uma maneira didática e estruturada favorece muito para que as pessoas possam revisitar. E o aplicativo é onde a pessoa faz as suas trilhas de reflexão. Então, lá ela tem o seu login, a sua senha, então ela faz lá os seus exercícios de carreira, constrói o seu projeto. Nós começamos ali no Brasil em 2020, em 2022 agora a gente lançou esse projeto no México, e o próximo ano a gente está lançando ele no Chile e na Argentina. E depois vale lembrar que a gente lançou o projeto e em seguida nós tivemos a pandemia, né? Mas isso entra depois nas dificuldades que a gente talvez tenha encontrado no início, né, do projeto. A gente realizou uma série de workshops com toda a liderança do DLL no Brasil e agora também no México. Isso foi muito importante, né, para começar a dar esse empoderamento para eles entenderem qual era o papel deles, né, dentro dos diálogos de carreira. E a primeira pergunta que surge sempre aparece até com novos gestores, né, novos líderes, que o membro, que o colaborador, ele vai talvez levar uma questão de necessidade de aumento de salário ou de promoção, que isso vai gerar alguma expectativa. Então, a gente consegue trabalhar exatamente o que são esses diálogos, qual é a expectativa do DLL com relação aos diálogos e qual deveria ser a expectativa do colaborador, do líder em relação aos diálogos. Esse alinhamento de papéis foi bem importante. A gente realizou também palestras aí focadas somente nos colaboradores, até o Rafael teve esse ano falando sobre carreira, né? A gente levou também esse alinhamento com eles. No México, a gente fez já de início o treinamento com os gestores e também com os colaboradores, definindo exatamente qual era a expectativa desses diálogos, que não era um momento, não era uma conversa que ia determinar uma promoção, que ia determinar um aumento salarial, né? E sim, era uma conversa para conhecer melhor, para que eles se conhecessem melhor e para conhecer melhor, conhecer seus talentos, conhecer suas perspectivas, qual é o seu quais são seus propósitos, né, de vida e se isso também como está alinhado com o DLL. Então, realmente é um momento de autoconhecimento do colaborador e, obviamente, também do líder, né, da liderança, com relação à sua equipe. A gente realizou aí algumas mentorias com a Produtive para ajudar os gestores e nas principais dificuldades desse projeto, né, nas dúvidas que surgiam, nos medos, a gente sabe que sempre surge bastante medo. A gente tem muitos líderes, lideranças que são júnior, que são novas e não têm, talvez, essa habilidade ainda, né, de ter esses diálogos. Isso realmente só se aprende com a prática. Acho que a Produtive ela tem aí uma série de ferramentas e de perguntas que ajudam bastante, né, a conduzir esses diálogos. E eu acho que o ponto mais positivo, a gente tem um roteiro, a gente tem realmente um roteiro de perguntas, a gente tem um roteiro de conteúdo para levar, então não é aquele momento que você se senta com um colaborador para falar sobre carreira e um fica olhando para o outro e não sabe o que vão fazer. Não, existe o paperwork, existe coisas que eles precisam trabalhar também e levar para essas conversas, e isso foi algo que facilitou bastante. A gente adaptou também o conteúdo, né, do português para o espanhol. A gente levou esse projeto inicialmente para o México agora esse ano, tanto para gestores como para colaboradores. Criamos mentorias internas também, então, além das mentorias que a gente tem com a Produtive, a gente criou momentos, né, como rodas de conversa com os gestores para falar de carreira. Nós temos a ideia também de levar isso para os colaboradores no próximo ano. É um projeto nosso, para que esse tema ele fique cada vez mais em sintonia, né, com as coisas que vão acontecendo, com as movimentações que vão acontecendo aí dentro do banco. Disponibilizamos a plataforma, o streaming, né, do Diálogo de Carreira, a versão web para todos os colaboradores, e depois a gente disponibilizou agora esse ano, há poucos meses, o aplicativo Diálogo de Carreira. A gente tem cerca de 32% dos colaboradores que utilizam o aplicativo, todos eles têm acesso. É um trabalho inicial, né, que a gente ainda tem uma continuidade importante para fazer com relação à comunicação, ao engajamento, mas foi uma alternativa mais, e inclusive, talvez mais cômoda para o colaborador, porque ele tem todas as principais webséries, ele tem as trilhas na palma da mão, ele não precisa estar conectado nos dispositivos do DLL para poder acessar a plataforma. Isso foi algo positivo também, que a gente teve bastante comentários aí por parte dos colaboradores.
A gente planeja disponibilizar esse conteúdo em espanhol, daí a gente está aí em tratativas com a Produttive, né, para 2023, para que as equipes do México, Chile e Argentina também possam se beneficiar dos vídeos, né, desses conteúdos. Iniciamos uma série de comunicações, e a Produttive também tem nos ajudado com isso, né, em relação aos diálogos. Então, a gente também tem esse braço de suporte, com material, e também até com um roteiro de como deveriam ser, né, uma sugestão de como deveriam ser essas comunicações em relação a tempo, frequência. E capacitamos aí o time de talentos, né, desenvolvimento do banco, aqui no Brasil, para que eles possam dar também um suporte para esse negócio. Como o Rafael comentava, a gente sempre tem novos líderes que estão ingressando, novos colaboradores. Hoje os diálogos eles fazem parte, inclusive, do nosso onboarding, então a gente já menciona, né, esse projeto. E a ideia é sempre capacitando os novos líderes que forem entrando para que eles conheçam o projeto, até o momento que a gente realmente tem esses encontros recorrentes com a Produttive. Que a gente está chamando de fase 1, né, foi o que a gente focou muito em desenvolvimento, né, no desenvolvimento dos nossos gestores. Então, a gente fez a formação dos diálogos de carreira aí com o Rafa e a Kátia, da Produttive, para 100% dos nossos líderes, todos participaram em todos os níveis da organização. E também fizemos o webinar, né, com os colaboradores, muito com o objetivo de compartilhar com eles, então, primeiro, né, o projeto, trazer nuances, né, desse novo mindset que a gente queria construir, instigar o protagonismo, né, trazer esse entendimento, né, de que carreira é, sim, uma sequência de experiências, carreira é desenvolvimento, não é somente conversas, né, referente a cargos e salários. Então, esse foi um momento bem importante, assim, de construção, né, dessa jornada. E aí, passado esse primeiro momento, né, de desenvolvimento de pessoas, de a gente poder trazer um pouco dessa fala, a gente, então, começou a pensar quais seriam as nossas estratégias de sustentação, porque, como o Rafa bem disse, assim, né, todo mundo sai muito inspirado, né, das conversas, das capacitações. Agora, é muito fácil a gente ir para o dia a dia e a gente se perder. E diálogos de carreira tem muita relação com cultura, né? É uma construção de cultura. Então, a gente entendeu aí e que a gente precisava trabalhar fortemente estratégias de sustentação para, né, manter isso no dia a dia. E aí, o que a gente, então, foi pensando? Assim, a gente queria que fosse uma jornada leve, né, que as pessoas se engajassem, porque no primeiro momento é uma jornada inspiradora, sim, mas é uma jornada que tem vários pilares, porque diálogos de carreira, né, dentro dessa estratégia está pautado no life design, então às vezes assusta, né, como é que eu vou colocar na agenda tanta coisa para fazer? Então a gente pensou aqui em buscar, né, engajamento de todos, de não deixar só na mão do gestor nesse primeiro momento, mas a gente estimular o protagonismo, inspirar também os colaboradores a eles também puxar essa agenda com o líder. Então, a gente entendeu que seria importante, assim, a gente trabalhar com campanhas de autorreflexão para os colaboradores. E aí, a gente fez a contratação da plataforma do Diálogos de Carreira, da Produttive, que é o stream que o Rafael mostrou. E também a gente queria, além dessas campanhas de autorreflexão, que levava o colaborador para a plataforma, para ele poder estudar um pouco mais, seguir aquela jornada de desenvolvimento que a gente deu, de conhecimento dos pilares, né? Estudar um pouco sobre cada um dos pilares na plataforma, fazer o plano de desenvolvimento, mas também, né, garantir aí a agenda de diálogos de carreira com o líder. Então, a gente queria fazer um match, assim, dessas duas ações. Dentro dessa estratégia também, a gente construiu, né, toolkits. No lançamento, a gente deu toolkits para os líderes, para eles, né, com as etapas aí, para eles fazerem os diálogos de carreira, implementarem dentro das suas estruturas, mas a gente também criou toolkits aí para o onboarding. Então, para que quando a gente tenha pessoas novas chegando na organização, ou até mesmo novos líderes,
né, que a gente possa falar um pouco e levar essa temática de diálogos de carreira para garantir sustentação também. Ao mesmo tempo, também dentro dessa estratégia, a gente sabia que era importante continuar fazendo reforços de conteúdos, porque a plataforma de diálogos de carreira, para nós, ela é muito importante em termos de desenvolvimento, né? Ninguém muda mindset da noite para o dia, então, acho que é isso, a gente ir buscando conteúdos e reforçando e ajudando as pessoas a se reconectar com o tema, foi importante. E a gente planejou também uma semana de diálogos de carreira, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, dentro dessa estratégia que eu comentei, a gente construiu uma jornada gamificada, que eu acho que aqui foi o pulo do gato, né? Onde a gente queria, como eu falei, engajar as pessoas, e esse engajamento a gente, né, montou ele através de recompensas. Então, mensalmente, a gente foi trabalhando cada um dos pilares, aonde a gente soltava desafios, né, para os colaboradores, os desafios eram sempre planejados de forma que eles iam para a plataforma de diálogos de carreira para estudar e refletir sobre o pilar, fazer o seu plano de ação e finalizava com a conversa com o líder. Cada jornada dessa completa, ela tinha, né, uma pontuação, aí valia 400 pontos, e o líder, né, ele fazia essa pontuação. E aí, a gente, no final ainda de toda essa jornada, assim, para garantir que ninguém ia se perder, né, nesse contexto, a gente ainda deu aí a oportunidade de o colaborador ter uma pontuação adicional, para que a gente, né, pudesse manter aí o tema aquecido e as pessoas engajadas aí nesse processo. A gente usou uma plataforma que a gente tem global da PPG para, né, acumular esses pontos. É uma plataforma que a gente usa para reconhecimentos, então acho que isso é uma coisa legal de trazer também, assim, que a gente também na PPG está vivendo uma jornada, né, de cultura de reconhecimento. E aí a gente entendeu que juntar, né, essas duas jornadas, sem criar nada muito novo, para a gente também era importante. E por que eu estou trazendo isso? Porque para a gente de RH, né, quando for pensar nessas estratégias, é legal a gente criar essa conexão de coisas que a gente já tem em casa, como é que a gente conecta diálogos de carreira dentro dos nossos processos de gestão de pessoas. Eu acho que isso foi muito legal. Essa plataforma, ela é, assim, os colaboradores gostam muito, porque depois a gente pode trocar esses pontos por experiências, por produtos, viagens, enfim, então foi um sucesso. E a gente sabia que precisava, né, também, de alguma forma, engajar o líder, porque não adiantava eu ter o colaborador engajado, né, fazendo os exercícios, as reflexões, mas não encontrar espaço na agenda do líder. Então, para isso, a gente também criou uma estratégia de gamificar para o líder, de também trazer recompensas para ele. Então, esse líder, ele no final de toda a jornada, com regras bem estabelecidas, ele também podia aí ganhar 40 mil pontos, que é bastante, né? Então, assim, a gente conseguiu construir uma jornada e o engajamento nos dois lados, né? Então, uma jornada de diálogos puxado tanto por colaborador quanto com o gestor. E aí a gente fez essa jornada, foi muito bem aceita, foi super legal e nos trouxe muitos inputs aí para a gente trabalhar, então, a nossa semana de carreira, né, que também fez parte da nossa estratégia aí de sustentação para 2022.